noite, paz. Estão felizes, gente? Sim. Eu estou muito feliz. Hoje é noite de batismo e acho que esse é um dos momentos mais lindos assim que uma comunidade pode viver. É quando um pecador se arrepende, é quando alguém está decidido a publicamente assumir o seu compromisso com Cristo. E eu quero nessa noite, de alguma maneira, poder contribuir com uma mensagem, né? Eu ainda durante essa semana, a gente fez 7 anos de origem, né? Então eu tinha algumas mensagens a respeito de batismo e eu deixei, falei, eu vou ver depois as minhas anotações, né? E quando chegou na quinta-feira, foi na quinta, eu comecei a abrir tudo aquilo que eu tinha de material, eu comecei a ler e nada saltou aos meus olhos, né? Eu ainda chamei o Alisson, conversei com a Amanda também, falei, olha, eu não sei nem se eu vou falar sobre batismo, mas fui para o lugar começar a perguntar para Deus, orar, e graças a Deus que Deus comunicou algo que pode ter muita aplicação para quem vai batizar, e deve ter, mas ao mesmo tempo tem muita aplicação para toda a comunidade, para todos aqueles que são cristãos. Tem cristão aí? Amém? Abra comigo Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, nós vamos ler aqui o episódio do batismo de Jesus. Mateus capítulo 3. Gente, quem trouxe sua Bíblia de papel assim, ó, faz assim, ó. Que susto. Gente, tem muita gente que não está mais usando Bíblia de papel. Deixa eu falar uma coisa para você. No celular, ajuda quando você está no trabalho, o celular ajuda quando você estiver em algum lugar, mas essa Bíblia aqui não recebe notificação. Essa Bíblia aqui, ela não recebe mensagens no WhatsApp. Então eu queria, com muito amor, exortar os meus irmãos a gente voltar às velhas práticas de usar a Bíblia de papel. E talvez até trazer algumas canetinhas, algumas canetas para uma pessoa que dizia há muito tempo que uma boa memória, ela ainda é menor do que um pequeno lapisinho que você usa na sua Bíblia. Por melhor que seja a sua memória, o lapisinho vai ser mais eficaz. Então vamos começar a trazer a Bíblia, papel para a igreja? Vocês estão meio quietos? Ficaram desanimados, gente? Amém? Eu sou de uma época que a gente, quanto maior a Bíblia era melhor, para andar debaixo do braço assim, ó. Então vamos lá. Então você que trouxe sua Bíblia e você que não trouxe, está no seu smartphone, no seu iPhone, abra comigo, né? Acharam Mateus capítulo 3? A partir do verso 13, diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: É eu que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então logo concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Algumas traduções, em quem tenho muito prazer. Capítulo 4, verso 1, continuamos. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, ou a Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar.
Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar, meus irmãos? Amado Jesus, nós queremos aqui nessa noite de tanta alegria nos submeter à sua palavra. Deus, particularmente eu necessito tanto do teu Espírito para comunicar o que o Senhor deseja aos meus irmãos. Eu oro para que, conforme essa mensagem vai sendo ministrada, que o seu Espírito, de uma maneira personalizada, venha ministrando cada coração. Que da mesma forma que, assim como quando Jesus foi batizado, aquela voz, assim que o céu se abriu, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado. Eu oro para que a voz do Pai, que afirma que somos filhos de Deus, que afirma que somos amados, possa bradar dentro do nosso coração, não apenas no campo da informação, mas no campo da nossa experiência, Deus. Essa é a minha oração. Amém? Queridos, nesse primeiro momento eu quero me deter a falar um pouco sobre o batismo, né? Muito nesses dias tem muitas coisas, muitas místicas a respeito do batismo. Muitas pessoas, elas, ao olhar para a vida delas, elas têm alguns sofismas do tipo: eu preciso ajeitar a minha vida para então batizar. Não, eu preciso organizar tudo aquilo que eu estou vivendo e depois então eu vou me batizar. Eu preciso de alguma maneira ter uma vida digna para que depois eu batizo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para o padrão bíblico, meu irmão, você por você mesmo, você não tem potencial para ter uma vida digna. Porque é como se você dissesse assim: olha, primeiro com a minha própria força eu vou ajeitar minha vida, eu vou viver como Jesus, e depois então eu entro num relacionamento um pouco mais sério com Ele. Mas nós precisamos entender que o batismo, ele não é um plus daqueles que desejam ir um pouco mais profundo com Jesus. O batismo não é um plus para aqueles que de repente eles olham para o seu coração e agora eles se decidem do tipo: a partir de agora eu não vou ser mais um crente que só vai de domingo, a partir de agora eu quero algo sério, então agora eu devo me batizar. Não, irmãos, o batismo é um mandamento para todos aqueles que têm fé na obra de Jesus. Você percebe que Jesus, ele chega diante de João e ele vai lá exatamente no rio, às margens do Rio Jordão, para ser batizado. E naquele momento ali, eu fico imaginando o tamanho do constrangimento de João, gente. Porque o batismo de João, a Bíblia vai dizer em alguns momentos que era o batismo para arrependimento. Então os nossos irmãos que vão se batizar hoje, nessa noite, eles estão se arrependendo da velha vida deles. Então eles não estão apenas se arrependendo dos seus pecados, eles estão se arrependendo da maneira como eles viviam antes. E agora eles vão viver segundo o modelo de Cristo, segundo um estilo de vida que glorifique o nome de Jesus. Agora Jesus, ele chega naquele momento para ser batizado, João está diante dele. A pergunta é: gente, Jesus tinha pecado? Se for ver de uma maneira lógica, não havia o porquê de Jesus ser batizado naquele momento. João olha e fala: Jesus, não, batiza o Senhor pode me batizar nesse momento. Eu não sei se você já se pegou numa situação onde você ia dar uma aula, onde você ia fazer qualquer coisa, e de repente, naquela reunião, aparece alguém que é muito referência naquilo que você ia fazer, que você admira muito. Já aconteceu com você? Aí você vê aquela pessoa que ela é muito referência naquilo que você ia fazer, e agora ela começa a te observar. Então você imagina naquele momento João olhando para Jesus e dizendo: o quê? Porque o próprio João disse que ele batizava com água, mas que iria vir um depois dele, e que esse batizaria com fogo, com espírito, e que João não era digno de mexer na sandália dele. E agora João se vê diante daquele homem dizendo: João, me batiza. Só que por que Jesus, então, naquele momento, ele fala para João que deveria ser batizado? Ele vai seguir dizendo: olha, é para que cumpra toda a justiça. Jesus estava mostrando naquele momento que o batismo, ele não é opcional. O batismo é um mandamento para a vida cristã. Nem todos aqueles que vão se batizar, ou todos aqueles que são batizados, serão salvos, amém, irmãos? Infelizmente. Mas todo salvo é batizado.
porque a salvação inclui obediência, inclui eu adequar a minha vida aos padrões bíblicos. E para não me contradizer, é fato que isso não vem de esforço humano, mas isso vem de um coração que vai dando lugar para Deus, e Deus vai nos adequando ao padrão bíblico. Então, se nós queremos a salvação, se nós queremos compromisso com Cristo, irmãos, precisamos nos batizar, porque o batismo ele é um selo público da nossa aliança com Deus. O batismo, o catecismo de Westminster, ele vai dizer o seguinte, que sacramento, porque o batismo é um sacramento, que sacramentos são sinais sensíveis ou sinais visíveis de coisas que são espirituais e não são visíveis. Resumindo, o batismo, assim como a ceia, são os dois sacramentos que nós cremos como igreja, a igreja cristã. A igreja católica romana, eu acho que eles têm 7 sacramentos, mas nós cremos em 2, e para nós faz sentido, para a tradição cristã, para a tradição desde a reforma protestante, é a ceia e o batismo. E eles são sinais visíveis de realidades invisíveis. Então, um exemplo para você entender, a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 6, no verso 4, assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o que é um sacramento? O que é o batismo? O que é esse sinal visível? Quando nós estamos descendo aqui na água, irmãos, nós estamos materializando, nós estamos realizando um sinal visível de uma realidade invisível. Qual que é a realidade invisível? Ao descer, estamos dizendo: assim como Jesus naquela sexta-feira, eu estou morrendo para a minha velha natureza, eu estou morrendo para a minha antiga maneira de viver. E agora, quando nós somos levantados aqui na água, é como se nós vivêssemos o domingo de Jesus, o dia que ele ressuscitou. Então, ao descer, declaramos, é um sinal visível de uma realidade visível. Realidade visível, estamos morrendo para nós mesmos. Sinal visível, estamos descendo nas águas. Quando nós subimos, nós estamos declarando agora uma nova vida através de Jesus Cristo. Faz sentido para você? Agora, irmãos, pensa assim comigo. Batizei os nossos irmãos que vão batizar hoje aqui. Batizei, agora é só glória. Batizei, agora eu já não tenho mais problema. Porque, veja bem, olha para o batismo de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu. O Pai disse: você é meu filho amado, em quem tem muito prazer. Imagina se a vida de um batizado fosse só assim para o resto. Não, pastor, eu batizei, estou aleluiado o dia inteiro agora, pastor. Ô pastor, eu batizei, estou vendo um anjo, pastor. Ô pastor, eu batizei, eu acordo todo dia com aquela vontade de jejuar, sabe, aquela vontade de orar. Mas a grande realidade, irmãos, é que essa não é a realidade, não mesmo. Uma coisa que nós falamos muito aqui nessa comunidade é que salvação, ela não deve ser o objetivo final da nossa vida. Salvação não é o lugar, não é o ponto de chegada. Salvação é o ponto de partida da nossa vida. A partir de quando nós batizamos, agora vai ser proposto para nós uma caminhada, que o nome dessa caminhada é caminhada cristã. Então, o batismo, meus irmãos que vão se batizar hoje, por mais que temos que nos alegrar muito nesse dia, mas não é como se fosse o ponto de partida, ou melhor, não é como se fosse o ponto de chegada. Estou salvo, agora tudo vai ser muito tranquilo e muito fácil. Não, a partir de agora Deus vai propor para nós uma caminhada cristã. A partir de agora nós vamos entrar num lugar que a gente deve a todo momento se perguntar: qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos comprados a preço de sangue. Então, se nós fomos comprados a preço de sangue, estamos batizando, declarando que é suficiente o sacrifício dele pela nossa vida. Então nós precisamos entender que nós já não somos mais de nós mesmos.
existe um estilo de vida proposto para nós. Existe uma vida que Deus espera que a gente viva. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? E é diante disso que eu quero, por isso que eu li Mateus 3 e Mateus 4, é diante disso que eu quero falar um pouco sobre os dilemas da caminhada cristã. O tema da mensagem de hoje é: batizei, e agora? O que eu faço depois que eu batizei? E é por isso que eu disse que essa mensagem ela comunica com quem está batizando, mas ela comunica com você que foi batizado há 30 anos atrás. Porque as verdades do Evangelho, a grande realidade é que as verdades do Evangelho a gente precisa estar sempre se relembrando delas. Porque nós temos uma mania de que quando a gente ouve muito uma coisa, a gente entra num modo um pouco que é automático. E quando a gente entra no modo automático, a gente corre o risco de declarar com o lábio e o coração está distante. Então vamos lá, os dilemas dessa caminhada cristã. Então Jesus é batizado, Mateus capítulo 3, mas de repente agora entra Mateus capítulo 4. Peraí, Jesus, eu batizei não é só glória? Eu batizei não é só aleluia? Sério mesmo, eu tomei uma decisão de me batizar e o Senhor vai me conduzir para o deserto. Se eu perguntasse aqui, quem aqui deseja o deserto de Deus para a sua vida? Não vai ser muito popular esse apelo, né? Agora, quem aqui deseja a terra prometida do Senhor? Aleluia, é isso mesmo, irmão, você tem que querer coisa boa. Mas a grande verdade é que existem algumas implicações para todos aqueles que foram batizados, para todos aqueles que aceitaram o seu compromisso, para todos aqueles que declararam publicamente que têm um compromisso com Jesus Cristo. É óbvio que eu quero visitar um pouco dos extremos para que a gente não fique no extremo. Eu lembro de um tempo onde é muito que ajudou a construir essa mentalidade assim, ó, se você batizar, o bicho vai pegar para o seu lado. Eu lembro muito disso dentro da igreja. Eu lembro até de cursos de batismo que tinha um exemplo, o texto de Mateus capítulo 12. Eu vou ler para você, verso 43 ao 45, que diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Então, por muito tempo a gente encarou o batismo como uma espécie de faxina espiritual. É mais ou menos assim, ó, o Zezinho vai vir descer aqui nas águas do batismo. É como se, de repente, um passe de mágica, internamente ele vivesse uma sessão do descarrego. Irmãos, tem muita gente que vai batizar endemoniado e vai continuar endemoniado. Amém? Misericórdia, obrigado, meu, obrigado. Porque não é uma faxina espiritual, não é uma cura interior, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que não é assim, olha, irmão, se você batizar e não tiver sério com Jesus, fique esperto, vai vir um monte de demônios sobre a sua vida. Irmãos, vejamos bem essa analogia que eu quero fazer. Imagina que numa casa, um casal vive amasiado. O que é um casal amasiado? Eles moram juntos, eles têm vida de casado, mas eles não têm aquele documentinho que faz lá no cartório. Isso. Então, aquela pessoa, ela olha e fala assim, ó, não, eu quero me casar. Só que é o seguinte, para mim decidir me casar com outra pessoa, eu quero firmar um compromisso mais certo. Eu quero parar de trair, eu quero parar de gastar o dinheiro do jeito que eu gasto. Então ele vai se enganando que porque não tem um documento do cartório, ele não tem um compromisso tão profundo. Essa não é a realidade. Porque por mais que ele não tenha aquele documento no cartório, ele vive vida de casado. Ele não tem que dar um passo para trás. Ele tem que acertar a situação irregular que ele vive. Mesmo sem ter aquele documento do cartório, traição continua sendo traição.
Então você que talvez está me ouvindo hoje pensando, olha, eu não sei muito bem se eu quero me batizar, amigo. Pecado continua sendo pecado. Se você tem consciência e Deus acusa o seu coração sobre pecado, o seu pecado não vai ser 2.0 se você se batiza. Pecado é pecado. Pecado é aquilo que ofende a Deus. Pecado é aquilo que fez Deus colocar Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender, irmãos, que se tem chegado em nós um nível de consciência a respeito do Evangelho, eu não me torno responsável se eu me batizo, e se eu não me batizo eu não sou tão responsável com aquele nível. O batismo é uma bênção na vida cristã, irmãos. Testemunho público, sabe uma festa de casamento? Chama os seus amigos, assim como quem hoje vai batizar, chamou os familiares, para participar desse momento tão sublime. E muitas vezes, pode ser até que esteja acontecendo essa noite, é algo tão de Deus que muitas vezes pode ser que os familiares nem tenham a prática da fé cristã, mas parece que há uma virtude tão grande do Espírito que é muito difícil não se emocionar. É um dia de alegria, é um dia que nós estamos professando, Deus, até hoje o Senhor tem feito uma obra no meu coração, mas hoje eu quero externalizar através de um testemunho público, que eu sou seu, que o Senhor me comprou, que o Senhor me resgatou, que o Senhor tem me feito completo, que o Senhor tem me dado sentido, significado, propósito, que eu tenho me encontrado em algo, e isso é maravilhoso para mim. Então o batismo, ele é esse lugar. Então, irmãos, vamos lá, o batismo não piora a nossa vida, amém? Não. Ele não tem um peso espiritual, tipo, você batizou e de repente agora está tendo uma reunião do diabo com os demônios dizendo assim, olha, na hora que o vidote acabar de sair da água, pega, entende? Não, é fato, irmãos. Eu tenho um amigo querido, muito querido. A maioria de vocês sabe que essa semana o Vidote teve umas provações da vida dele, né? Eu tenho um amigo muito, até, irmãos, ele está vendendo uma rifa, depois compra com ele, tá? Eu tenho um amigo muito querido que no dia do batismo dele, ele tinha comprado a moto ele já tinha a moto dos sonhos, acho que era uma moto 600 cilindrada. No dia do batismo dele, no domingo, roubaram a moto de manhã. Então essas coisas acontecem? Sim, para tirar o brilho, para tirar a alegria, para desanimar, para tirar o vigor da fé, para tirar o fervor espiritual. Eu sei que acontece. O que eu quero dizer é que depois que você batiza, não vem um peso espiritual maior sobre você. O que acontece, eu te explico já. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é batizado, então desce o Espírito sobre ele, porque todo salvo, ele é moradia do Espírito Santo de Deus. É óbvio que tem pessoas que vão receber o Espírito antes de se batizar. Sim, não é uma ordem, não tem uma doutrina para isso. Mas todo aquele que é salvo, ele tem o Espírito Santo de Deus. O que muda? Não é que vem um peso espiritual após o batismo, é que depois que você recebe o Espírito Santo de Deus, ele começa a te conduzir por alguns caminhos que muitas vezes não são os mais fáceis. Ele começa a te conduzir por um caminho que muitas vezes você estava acostumado a ir para o caminho que dava certo, e agora ele começa a te conduzir não por aquilo que dá certo, mas por aquilo que cumpre com princípios, que cumpre com valores. Então é uma bênção ter o Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. É um grande desafio. Então, olhando para Mateus capítulo 4, Jesus sendo conduzido ao deserto, como a gente poderia encarar isso? Eu quero falar de pelo menos 3 maneiras. Entendendo que o batismo, ele é um sinal visível de um processo de mortificação da nossa carne invisível que acontece. Será então que Mateus capítulo 4, o Espírito conduzindo Jesus para o deserto, era o próprio Jesus querendo materializar ainda mais o seu processo de morte na vida de Jesus? Será que era isso? Ou será que ele é conduzido ao deserto porque após ser batizado, receber ali o Espírito descendo? E eu não sou doido de dizer que Jesus recebeu o Espírito só naquele momento, mas eu acho que ali é um padrão de como isso vai acontecendo na vida do cristão.
Será que ele foi conduzido ao deserto porque Deus tinha uma espécie de preparação ministerial para ele? Ou será então que Mateus capítulo 4 era uma espécie de Deus levando Jesus ao deserto para quebrar com todas as idolatrias do coração dele e se provar suficiente na vida dele? Qual será dessas opções que é a opção correta, gente? Quem se arrisca? Amém? Por favor. Eu acredito que as três. É Deus te conduzindo por um processo de morte, é Deus te conduzindo para um lugar de preparo, de treinamento, mas também é Deus te conduzindo para um lugar onde Ele vai se provar suficiente na sua vida. Agora, eu creio em tudo isso, então vamos analisar um pouco mais as três tentações que Jesus viveu no deserto. Irmãos, a primeira tentação, a Bíblia diz que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então, a tentação de transformar pedras em pães não veio num domingo aqui onde você almoçou mais do que você deveria, chupou um sorvete na Madalena ainda à tarde e veio aqui para o culto cheio e pensando, sentindo o cheiro da sua janta. Não, veio depois de 40 dias de jejum. Então, quando ele está dizendo para Jesus, transforma pedras em pães, ele está dizendo assim: olha, que tal você usar do seu poder para benefício próprio? E aqui a gente começa a ser preparado dentro de uma caminhada que se chama cristã. Pedras também pedras poderiam ser representadas. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 5, vai falar sobre a família de Deus, e vai dizer que nós somos pedras vivas, e Ele é a pedra principal. Então pedra fala de fundamento, de princípios, de valores. Pão fala de necessidade, mata a fome na hora. Então talvez essa tentação seria: que tal você negociar os seus princípios e valores por conta da sua fome e necessidade do momento? Que tal você usar o seu poder? Porque, irmãos, todos nós cristãos, nós precisamos entender uma coisa: tudo o que Deus nos deu é para que de alguma maneira a gente toque a vida do próximo. Se Deus te deu talento, não é para você guardar para você esse talento e só fazer dinheiro para sua família. Sabe quando nós encontramos alegria na prosperidade? É quando nós encontramos propósito para tocar a vida do outro. Então olha, Deus te deu talento, talvez Deus te deu uma voz. Irmão, para que Deus te deu uma voz? Será que é para você, assim como Jesus que tinha poder, transforma a pedra em pão, usa para o seu próprio benefício? Mas a grande verdade é que a cultura vigente faz com que a gente viva a nossa vida somente para nós. E eu quero dizer para vocês que estão se batizando, e para todos aqui que são batizados, nós como cristãos, nós não devemos viver a vida de uma maneira carnal. Nós precisamos encontrar propósito em tudo que Deus está nos dando. Irmãos, olha a desigualdade dos nossos dias. Você acha mesmo que Deus tem te dado dinheiro, sabedoria para empreender, e você consegue, como cristão, dormir em paz, sabendo que do lado de você tem uma família que te custaria muito pouco para entregar o básico para essa família? Deus está nos convidando a esses dias, e essa talvez é a primeira tentação, porque nós vamos olhando para coisas lícitas. Então a gente acha o ilícito é pecado, mas para nós, filhos de Deus, nós não vivemos apenas nos afastando do pecado, nós vivemos empregando energia numa cultura de reino no nosso meio. Então Jesus transforma a pedra em pão, usa o seu poder para você mesmo. E não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus nunca usou o poder dele para ele mesmo, e você também não deveria usar o seu poder só para você mesmo. Eu sei que existe uma cultura assim que, sabe, se eu, a minha casa, a minha família estiver bem, eu consigo ter consciência leve, eu consigo me esquecer de tudo aquilo que Deus tem para fazer através de mim na vida do outro, do próximo, do meu vizinho, da minha comunidade. E há um chamado de Deus para nós aqui, para esse lugar da caminhada cristã. A gente não deve só fugir daquilo que é pecado, a gente deve procurar uma conduta mais ilibada, meus amigos. Você percebe uma coisa? Percebeu que as pessoas lá de fora, elas não gostam muito de crente? Quem já percebeu isso? Sim ou não? Então vamos lá, elas não gostam de crente. Deus é bom, não é? Alguém é ruim nessa história para elas não gostar. Quem serão essas pessoas ruins?
porque de alguma maneira nós não representamos a generosidade de Deus, de alguma maneira nós não representamos o caráter de Deus, porque, escute isso, Jesus, quando bem apresentado, ele se torna irresistível. Só que nós temos uma vida muitas vezes que é religiosa, que não expressa Cristo, porque nós usamos nosso poder somente para nós mesmos. A gente consegue se arrumar todo domingo para vir aqui para um culto, e não consegue ver a casa de um vizinho, que está passando uma necessidade muito grande com seus filhos. A primeira tentação de Jesus: usa o seu poder para você mesmo. Agora veja bem a segunda tentação. Ele leva Jesus até Jerusalém, sobe no pináculo do templo, e fala: olha, se você é filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos, e você não vai tropeçar em pedra alguma. Mas olha que sutil, qual que era a tentação? A tentação era no campo da identidade. Se você é filho de Deus, irmãos, nós corremos um risco de medir o amor de Deus de acordo com as coisas boas que Ele tem feito ou ruins que Ele tem feito na nossa vida. Quantas vezes em dias bons a gente está se sentindo amado pelo Senhor, a vida está legal, mas nos dias ruins, parece que a gente pega o nosso caráter cristão, a gente joga na lata do lixo. Porque viver a igreja aqui dentro, sabe, nas quatro paredes, é uma coisa muito simples, muito fácil. Mas Jesus está nos convidando para uma vida onde nós teremos uma identidade tão firmada nele, que lá na rua não vai ser os fatores exteriores, não vai ser a cultura vigente que vai modelar quem a gente é. Não, uma identidade bem firmada que vai nos tornar modeladores lá de fora. Porque sim, é um lugar de preparo, é como se Jesus estivesse sendo levado para um lugar de pressão, para um efeito estufa que fosse preparar ele para aquilo que estava por vir. Sabe, dias onde você entende que Deus está trazendo para você muita adversidade, irmãos, encontre Jesus no meio delas. Costumo conversar com a Amanda, que a gente tem duas opções, no meio da adversidade: ou a gente vai escolher apenas sobreviver, ou a gente vai aprender a encontrar Jesus no meio delas. E quando você consegue encontrar Jesus no meio da adversidade, parece loucura o que eu vou falar agora, em muitos momentos você preferia aquela adversidade para ter aquela abundância de Deus. Que loucura, mas é real. Ainda em Mateus, no capítulo 27, lá no verso 40, Jesus está crucificado, está lá na cruz. Então gritam para Jesus assim: se você é filho de Deus, desce daí. É como se Jesus dissesse: essa está repetida, eu já venci. Lá no deserto eu já venci essa aí. Lá no deserto já questionaram se eu sou filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Fui até o fim. Não transformei pedra em pão, não saltei para ver se ele era mesmo meu pai, não adorei para ter tudo, e no final ele me serviu com seus anjos. Então eu continuo nessa cruz. Porque, irmãos, o campo do intelecto não nos salva no dia da dificuldade, é o campo da experiência, as marcas profundas que Deus vai fazendo, vai gerando dentro do nosso coração. Agora vejamos a terceira provação. Agora diz que o diabo leva ele num lugar bem alto e mostra todos os reinos do mundo, todos, e diz assim: se prostrado me adorar, eu te darei todos. Na nossa escatologia, nós cremos que Jesus vai reinar no Monte Sião, lá em Jerusalém, e todos os reinos da terra serão dele. Amém? Então por que o diabo estava fazendo essa proposta? O que o diabo estava dizendo para ele? Eu posso cumprir o que Deus tem na sua vida sem dor, sem processo. Sabe quando a gente vai querendo viver o que Deus tem para nós, mas desviando da dor, desviando dos processos? Só que sabe que o Jesus, de maneira firme, ele afirma aqui que o único caminho para viver o propósito de Deus para nossas vidas, tanto para ele quanto para todo cristão, é a via dolorosa, é o caminho da cruz. Não existe glória sem aperto, não existe glória sem angústia.
Jesus não disse: eu tomei a cruz de todos vocês, vivam como vocês querem. Não, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus tomou a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo continua disponível para todos nós. Eu sei que nesses dias um evangelho coach tem sido pregado, mas irmão, não se engane, só tem um caminho, e esse é o caminho da cruz. Não tem glória sem dor, não tem o domingo de ressurreição sem a sexta-feira da morte. O caminho para a glória é pela porta da morte, o caminho é estreito. Quantas vezes nós aceitamos a proposta de encurtar o nosso caminho para evitar a dor, irmãos? Eu quero te dizer que a dor, ela é uma ferramenta importante na mão de Jesus nas nossas vidas. Todos nós. Porque a grande verdade é que depois que a gente passa pelos desertos da vida, nada mais é igual, porque o deserto nos muda, nos torna mais resiliente, cria em nós estrutura emocional. Então Deus não tem compromisso em te poupar, porque te poupando Ele não vai te formar a imagem de Cristo. O compromisso de Jesus com a gente é nos colocar em processo com que cada dia mais a gente se torne a imagem e semelhança dEle, ser humanos melhores, mas não apenas moralmente melhor, não, é dentro de uma essência, vida de Deus dentro de você. Faz sentido? Agora, preste atenção nisso, que para mim é muito interessante. Nenhuma dessas tentações Jesus venceu através do seu poder. Todas as tentações Jesus venceu com a palavra e com obediência. Você percebe que a vida cristã ela acontece nesse lugar? Palavra e obediência. Palavra e obediência. Fé, meus amigos. Fé no sacrifício de Deus. Alguns comentaristas bíblicos eles vão dizer que quando diz que Jesus foi levado para ser provado, a melhor tradução seria para ser testado. E o que dá um embasamento maior para nós ainda a respeito de Deus, após esse compromisso, Ele vai nos inserir num tempo de preparo, é que todas as respostas de Jesus, as 3 respostas de Jesus, elas estão de Deuteronômio 6 até Deuteronômio 8, quando Moisés estava discursando a respeito do caminho pelo deserto e a terra prometida que eles iriam entrar. Olha que interessante. E para a gente trazer um embasamento ainda, eu conversando com o Alisson ainda, ele deu esse toque. Olha que interessante esse texto, 1 Coríntios 10, verso 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. O que Paulo está dizendo aos coríntios? Ele está dizendo que quando o povo foi livre do Egito, livre de Faraó, agora eles chegam diante do Mar Vermelho. Quem lembra disso? E agora o mar se abre. O que Paulo está dizendo é que o fato deles passarem pelo Mar Vermelho foi uma espécie de um batismo coletivo para o povo de Deus. Gente, que coisa maluca. Então eles foram batizados no mar e na nuvem. E eu tenho mais embasamento para falar sobre o batismo no mar representar o batismo nas águas. Não vou dizer para você que é isso que a Bíblia está querendo dizer, mas eu entendo que quando ele diz que eles foram batizados na nuvem, João, acho que no capítulo 16, vai dizer que o Espírito da verdade, ele vai nos conduzir em toda a verdade. A nuvem fala desse batismo, de alguém que vai nos conduzindo, de alguém que vai direcionando a nossa vida. E depois que eles foram resgatados do Egito, agora eles passaram pelo batismo através do Mar Vermelho, e eles também foram inseridos numa vida no deserto. E a caminhada cristã, amigos, ela é essa vida no deserto. Como assim, Hugo? A caminhada cristã, ela é essa vida no deserto. Irmãos,
A aflição não é o problema que a gente passa, a aflição é a vida que a gente vive. Olha bem para a sua vida. Ainda de manhã aqui eu usei o exemplo das mulheres. Quero usar novamente. A mulher, a moça, ela está ali jovenzinha. Então ela começa a chegar numa idade, ela começa a entrar numa aflição porque ela quer casar, quer constituir família. Então ela passa por aquela aflição, será que eu vou casar? E todo mundo que não casou ainda, você pensa que isso nunca vai acontecer na sua vida. É assim ou não é, gente? Podem falar, solteiros, é assim, não é? Parece que vai acontecer, 1000 casarão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não casarei, né? Mas então ela vai lá, ela casa. Aí agora começa a aflição do quê? Quero ter filhos. E hoje, mais natural do que é falado, eu tenho percebido que as pessoas estão tendo muitas dificuldades para ter filhos. Então a pessoa, ela sofre muito, a mulher sofre muito, a família sofre muito para ter filhos. Mas agora ela tem filho, e agora qual que é a dificuldade? Os filhos. Não dorme muito. Ou se dorme, vive preocupado porque às vezes fica um pouco doente. Então tudo que você faz, você está pensando no seu filho. E aí você acha que essa é a pior dor que você pode passar. Mas de repente, né, eu estou na fase ainda dos filhos pequenos, mas tem meus irmãos mais experientes. Mas de repente você descobre que tem uma dor maior. Qual que é a dor agora? É que aqueles filhos que choravam e não deixavam você dormir, eles estão deixando você dormir, só que você não consegue porque eles não chegou em casa ainda. Essa vida, ela é repleta de dor, ela é repleta de aflição. A gente vai criando aquelas mentalidades. Não, quando tiver tudo ideal, amigo, quanto mais Deus te dá, mais coisa para se preocupar e te entrega. É assim, essa é a vida. Já viu aquela coisa? Não, quando minha empresa estiver muito grande, aí eu vou ter tempo. Mentira! Não vai. É aí que você vai ter muito problema para resolver, embora você não precisa estar geograficamente todos os dias lá naquela empresa. Então essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela representa isso. Então, irmãos, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção dos nossos, ou remissão dos nossos pecados. Então, assim como aquele povo no Egito, eles estavam lá no Egito e representa a gente na nossa vida de pecado. Agora Deus vem e levanta Moisés. Quem é o nosso Moisés, gente? Jesus Cristo, o nosso libertador. Não é a gente que escolhe, não é a gente que encontra, não é a gente que aceita. Ele vai até nós, Ele abre caminho, e através dele nós somos batizados para arrependimento dos nossos pecados, assim como o povo passou pelo Mar Vermelho. Agora existe uma vida para nós, e essa vida, ela representa o deserto. Por que representa o deserto? Hebreus capítulo 8, capítulo 11, vai falar dos heróis da fé, vai dizer que todos aqueles, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles andaram na terra da promessa como terra alheia, habitando em tenda, porque eles aguardavam a promessa, eles aguardavam a terra da qual Deus era arquiteto e construtor. Ou seja, essa vida é uma passagem, nós não temos que firmar estaca, nós temos que viver nesses dias como quem espera pelo seu Redentor. Quem se apega demais a essa vida sempre vai se atrapalhar, meus amigos. Então nós não devemos viver aqui como se nunca fosse acabar. Nós não devemos viver aqui como se nunca fôssemos morrer. Nós não devemos viver aqui como se nunca fôssemos nos encontrar com Deus. Eu quero te dar uma boa, mas que pode ser uma péssima notícia para você. Todos nós um dia estaremos diante de Deus. E agora o povo está ali no deserto, eles estão esperando a terra prometida. Só que o que eles estavam esperando, perto daquilo que nós estamos esperando, eles estavam esperando isso aqui, ó. Eles estavam esperando isso aqui, esse pouquinho aqui de água. Nós estamos esperando uma piscina dessa. Eles estavam esperando uma terra prometida. Nós estamos esperando com clamor, Maranato, nosso rei, que logo vem. Ele mesmo disse ali em Atos capítulo 1: logo venho, dentro de pouco tempo eu volto.
Então essa vida é uma vida que nós temos que viver de maneira digna. Então, Hugo, estou me batizando. Hugo, estou vindo na igreja. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui para os coríntios? Ora, irmãos, não sejam ignorantes. Não é porque vocês estão sendo batizados e porque vocês estão tomando ceia que quer dizer alguma coisa. Nada compra uma vida de compromisso com o amor de Jesus. Nada compra uma vida onde nós temos uma aliança. Nós somos inseridos numa vida de sofrimento, mas não é o sofrimento porque a gente escolheu errado. É o sofrimento que ele é inerente à nossa aliança com o nosso Senhor amado, com Jesus. Faz sentido para você? Agora, veja bem, eu estou falando de compromisso com Deus, eu estou falando de uma vida que vai além dos nossos ritos religiosos, além daquilo que a gente faz aqui dentro do templo. Como viver uma caminhada cristã de maneira digna? Irmãos, essa não é uma mensagem legalista. Abra comigo João capítulo 3, para a gente entender como isso acontece. João 3, a partir do verso 3. João 3, a partir do verso 3, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Nicodemos era versado na lei. E talvez a gente vá aqui, pergunta boba dele. Talvez a nossa pergunta hoje não é como eu posso nascer de novo, como eu posso viver uma vida de compromisso com Cristo. A nossa pergunta não seria eu tenho que entrar na barriga da minha mãe, não seria porque Nicodemos já fez, né? Mas seria como eu posso nascer de novo, sendo que ao olhar para mim eu não tenho inclinação nenhuma. Como eu posso nascer de novo, sendo que meus pais pregaram o evangelho para mim a infância toda, e dentro de mim eu nunca tive esse anseio para viver essa vida. E a primeira, bem coach, né? Vira essa chave aí, toma essa chave. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somente Deus faz essa obra no coração do homem por meio da fé. Não é pensamento positivo, irmão. Não é fruto de esforço. Só Deus pode nos regenerar. Só Deus pode nos fazer nascer de novo. Somente Ele. Agora, por quê? Porque não é uma questão de comportamento. Imagina, vocês vão batizar hoje. O Caio batizando e de repente a gente vem com uma lista de regras. Caio, pensa, gente, eu não queria uma religião dessa. Caio, ó, não pode mais mentir, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode. É o que eu entrego para o Caio. Aí o Caio chega na segunda-feira dele, ele olha para tudo aquilo e fala assim: meu Deus, como é que eu vou viver como é que eu vou ver o checklist em todas essas regras? Irmãos, o novo nascimento não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza. Imagina, você vai lá no bosque levar os seus filhos, aí o elefante está lá, não tem elefante, é o rinoceronte, que não é, que é aquele bicho? O hipopótamo. Eu não vou falar muito do zoológico, eu já arrumei briga aqui na cidade, né? Mas tá faltando animal lá, irmãos, tá faltando. Tá faltando, viu, Miquel? Depois você põe isso na internet. Fui falar, gente, que tá faltando animal lá, o povo queria defender os animais, queria me matar na internet. Porque eles não têm filhos ainda, eles não entendem que eles são resgatados. Virou pessoal para mim o assunto, né? Mas imagina, é o hipopótamo que tem lá? O hipopótamo está lá e ele diz assim: cansei de ser hipopótamo, eu quero ser agora uma pomba. Aí imagina agora aquela pomba sair voando assim, ó, na sua frente, vocês e seu filho, assim, aquele hipopótamo sai voando.
Faz sentido? Do mesmo jeito, é impossível você olhar para dentro de você mesmo e dizer: cansei da velha natureza, eu quero a nova natureza, e no outro dia ela acontecer. É obra de Deus. Só Deus pode gerar isso em nós. Isso é humilhante, porque nós dependemos dEle. Muitas pessoas pegaram essa lista de regras, irmãos, e entraram no legalismo, e isso produziu uma religiosidade terrível dentro das igrejas. Porque homens que conseguiam vir aqui levantar a mão, adorar, conseguiam entrar no carro e falar para sua esposa: cala a boca. Pessoas que conseguiam trabalhar na igreja, pregar na igreja, conseguiam chegar nas suas empresas e ser desonestos com seus funcionários, porque não viveram a obra de regeneração, porque não nasceram de novo, apenas tinham uma lista de regras. Então eles aprenderam um comportamento de crente para se adequar e ter um lugar. E você não precisa andar nada além daquilo que Jesus fez dentro de você, porque isso vai acontecendo ao longo da vida. Ao longo da vida Jesus vai nos mudando, Jesus vai nos transformando. Toda mudança que ela é fruto apenas de esforço humano, ela tem prazo de validade. Porque quando Jesus chega de verdade, Ele começa a constranger dentro de você, e de repente uma prática de ganhar vantagem, que te dava prazer, começa a se tornar um motivo de grande vergonha na sua vida. É isso que a obra de regeneração vai fazendo dentro de nós. Efésios 4, do 22 ao 24 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, irmãos, a gente não vai olhar para a velha natureza, quem está batizando aqui, porque imagina, né? O irmão batiza, aí amanhã ele chega lá, ou a irmã batiza, aí amanhã a mãe dela vai lá e já começa a jogar na cara: você batizou. Isso acontece muito, né, gente? Você batizou, hein? Ó, você batizou. Não, irmãos, nós precisamos entender que isso é uma obra progressiva do Senhor. É óbvio, você também não vai usar de desculpa, né? É progressivo, então cala a boca. Não, irmão, vamos lá, que aí a gente vai chamar você para um discipulado só com os homens aqui da igreja. Só que esse discipulado tem luva de boxe, assim, ó. Amém? A gente pega você, tratar mal sua esposa. A gente não, né? De mim você não vai ter medo. Deixa eu ver uns grandes aqui na igreja, né? Mas nós precisamos entender. Ele fala: olha, deixa a maneira antiga de viver. Mas ele não vai dizer assim: olha, e se renovem no espírito. Não, deixem-se renovar. Isso acontece por meio do Senhor. Então, Hugo, até agora está tudo muito abstrato. Irmãos, enquanto Jesus não te mudou, qual que é o seu papel? Se prostrar chorando, pedindo para Ele vir sobre o seu coração, mudando as suas práticas. É isso que você pode fazer. Se prostra, chora, boca no pó. Deus, não aguento mais fazer isso, não aguento mais ofender a minha esposa, não aguento mais ofender o meu esposo, não aguento mais, conduzir a criação dos meus filhos desse jeito. Me muda, Jesus, transforma o meu coração, quebra o vaso, Jesus. Pode pôr as suas mãos, pode tirar mesmo que vai doer. Olha que lugar maravilhoso, gente. Então vamos lá. Eu estou descendo, criei a ideia, estou deixando mais prático, mas agora vamos para a parte totalmente prática dessa mensagem, usando o texto de Mateus capítulo 4. Como vamos viver, o que nós podemos fazer diante dos dilemas da caminhada cristã? Como podemos ter uma vida cristã bem sucedida? Então eu quero usar esse texto para elencar pelo menos duas coisas que nós podemos fazer. Primeira coisa que nós precisamos entender, gente, quem levou Jesus ao deserto? Quem? O Espírito. Então a primeira coisa para os meus irmãos que vão se batizar hoje, nós precisamos nos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus fala.
Ele nos direciona. Quer um exemplo assim, ó? Semana passada o Mateus ministrou aqui uma mensagem sobre ser amigo de Deus. E se você não estava aqui, quero te indicar, vai lá no Spotify da igreja, coloca lá Mateus Neves ou Bernardes? Neves, amigo de Deus, vai estar lá. Foi maravilhosa. E de repente eu estava aqui na frente e eu comecei a sentir que Deus queria fazer algo aqui no culto. Só que tudo que eu tinha era: Deus quer fazer algo aqui no culto. E agora, o que Ele quer fazer? Então Deus fala de várias maneiras, Ele dá sinais, Ele coloca convicção no nosso interior, Ele traz paz sobre uma situação que não era para você ter paz. Então eu quis entender os sinais dele. Então fui ali para o lado para poder olhar a igreja. Então imediatamente uma mulher saiu lá do fundo e veio aqui orar por uma das líderes que estava sentada aqui na frente. Eu falei: estou começando a entender. Olha só, gente, que natural. Estou começando a entender, Deus quer fazer algo a respeito da liderança. Aí eu: eita, a mensagem foi sobre ser amigo de Deus. E eu sei que a liderança tem tanto trabalho que muitas vezes é difícil administrar sua comunhão com o Senhor. Então é para a liderança mesmo. Então foi no momento que eu falei assim: irmãos, a liderança está sempre orando pela igreja. Então eu queria que nesse momento a igreja viesse orar pela liderança. E foi algo de Deus. O que teve de espiritual nessa direção minha, gente? Coisas naturais. Porque com o tempo a gente vai aprendendo a discernir o ambiente do Espírito Santo de Deus. Com o tempo a gente vai aprendendo a discernir a voz dele. E eu quero dizer uma coisa para você: é impossível uma vida cristã que não esteja debaixo da condução do Espírito Santo de Deus. Precisamos aprender a ouvir o Senhor. Francis Chan, ele escreveu um livro que é um clássico, O Deus Esquecido, falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós cremos no Deus Espírito como parte da Trindade, mas ao mesmo tempo nós negligenciamos a virtude do Espírito no nosso meio. E Ele paira sobre a igreja, assim como Ele pairava sobre as águas lá na criação, conduzindo o seu povo. Nós precisamos abrir espaço para que o Espírito Santo nos conduza, venha nos conduzir. Nós precisamos abrir o nosso coração. Irmão, você precisa abrir espaço na sua casa. Espírito, como nós vamos conduzir o nosso lar? Vocês estão batizando, irmãos? Eu sei que a maioria de nós temos dificuldade em reestruturar a nossa cultura familiar para que a gente tenha uma cultura mais cristã no nosso lar, sim ou não? Mas o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir nisso. Espírito Santo, como o Senhor deseja que a gente venha gerir o nosso tempo familiar? Espírito Santo, como o Senhor deseja que a gente venha gerir as nossas tarefas familiares? Espírito Santo, me mostre qual o profissional que você deseja que eu seja no meu campo de atuação. Irmãos, Deus fala, Deus conduz. Nós deveríamos investir mais nisso que eu chamo de senso da presença de Deus. O Espírito é a presença de Deus muitas vezes se manifestando no nosso meio. Qual foi a última vez que comandos do Espírito mudaram a rota da sua vida? Porque o Espírito conduz. Eu vou dizer uma coisa para você, é um princípio que pode te ajudar muito a respeito de santidade e pecado. Santidade e pecado, um exemplo, pecado, irmãos, pecado é uma espécie de febre. Já ouviu falar assim, aquele irmão, qual é a doença dele? A doença dele é febre. Não, porque febre não é doença. Febre é o corpo denunciando que alguma coisa está fora do lugar. O pecado não é um fim em si mesmo. Quando você está vivendo uma vida de muito pecado, é porque você está vivendo no lugar, fora da direção, fora do tempo que Deus tinha para você. E o pecado é a febre sinalizando que tem algo errado. Do mesmo jeito, quando você está vivendo dentro de uma caminhada de submissão ao Espírito Santo, Ele já é provedor de uma caminhada de santidade. Então vocês que estão aqui hoje, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos, condução do Espírito Santo para viver uma vida digna. É a primeira coisa que nós precisamos. Sem o Espírito nós não podemos. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E se é difícil ouvir o Espírito Santo quando a gente
tem que escolher entre serviço A e serviço B, imagina quando a gente tem que ouvir o Espírito Santo para escolher entre se dar bem ou ir para o deserto. Tem um trecho do texto de um livro que eu estou sempre indicando ele, vou indicar novamente, Você Escolherá o Deserto, de Samuel Winterfield, que ele diz o seguinte, presta atenção nisso: talvez você tenha evitado o deserto porque ele não parece oferecer influência, popularidade, conforto ou sucesso. Entretanto, o deserto oferece algo que não se pode achar em nenhum outro lugar: o potencial da comunhão com Deus sem distração. Há encontros com Deus que simplesmente só acontecem no deserto. Talvez você tenha tentado por anos encontrar satisfação em muitas coisas, até coisas religiosas, que parecem satisfazer outros, mas ainda assim você sente um crescente anseio, uma incapacidade de descansar. Talvez você não consiga simplesmente continuar com as respostas e estilos de vida superficiais. O motivo é simples: você nasceu para o deserto. Enquanto você resistir no deserto, o anseio continuará, mas nunca é tarde para romper e descobrir um prazer superior em lugares que outros temem em ir. Irmãos, nós precisamos nesses dias abrir o nosso coração e se dobrar aos comandos do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente vai aconselhar uma família, eu já estou encerrando. Muitas vezes a gente vai aconselhar uma família e a família vem trazendo muitas situações. Você percebe rápido que o melhor conselho do mundo que você der para aquela família não vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque o fundamento daquela casa está todo errado. Às vezes a gente, como pastor, né, eu já desisti disso, faço isso, é muito sincero. A gente vai, não faz isso, faz aquilo. Não, irmão, você precisa morrer, você precisa nascer de novo. Sua família precisa enxergar os impactos de alguém que nasceu de novo. Você precisa ressignificar a sua vida. Você precisa, assim como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, você precisa parar de se amoldar a esse século, e você precisa entrar numa renovação de mente, e essa renovação de mente, ela vai produzir em você um desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e então você vai conseguir ser um sacrifício vivo, entregue no altar do Senhor, parafraseando Romanos 12. É isso que acontece. Então a primeira coisa para nós, irmãos, a primeira, viver os comandos do Espírito. Agora a segunda, e se o pessoal quiser ir lá se arrumar, os que vão batizar, depois vocês ouvem. A segunda coisa que nós precisamos, como que Jesus, mas irmãos, o restante fica aqui comigo. Como que Jesus respondeu? A primeira, ele respondeu aos comandos do Espírito. Segundo, tudo que ele respondeu foi através da palavra. Irmãos, esse livro aqui, ele precisa ser um fiel companheiro na nossa jornada. Como pode você que se diz cristão, tem mais de 10 anos na igreja e nunca leu esse livro inteiro? Como pode nós que somos cristãos entrar e sair semana sem a gente ler uma porção desse livro? Como pode nós que somos cristãos, a gente lê Harry Potter, a gente lê um monte de coisa lá, que é legal também, eu confesso, mas a gente não tem uma vida profunda com esse livro? Jesus tinha tanto desse livro, meu amigo, porque olha só, pode ser até uma crença apenas minha, mas você vai conseguir obedecer na medida do tanto de palavra que você tem no seu coração. Jesus tinha muito da palavra. João vai dizer que o verbo se fez carne, ele era a própria palavra, ele estava com Deus a tal ponto que ele teve um nível de obediência absurda. A Bíblia vai dizer ainda a respeito de João Batista, chegam diante de João, quem é você? E João vai lá e cita Isaías capítulo 40 dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai-vos o vosso caminho. Porque existe um lugar da gente casar a nossa vida com essa palavra, existe um lugar da gente entrelaçar a nossa vida com essa palavra, existe um lugar da gente ter um mergulho tão profundo que a gente começa a encarnar essa palavra.
Irmãos, precisamos disso. Sabe, você que é pai, você precisa ler a Bíblia para os seus filhos. Ah, pastor, eu malemar entendo. Você acha que eles vão entender? Com todo respeito, toma vergonha na sua cara, com todo amor. É uma obrigação para nós cristãos. Obrigação. Ontem ainda, na mesa de café da manhã, a gente foi tomar café, eu peguei a Bíblia, eu, Amanda, Aurora, o Azaf, e eu falei para Amanda, eu vou ler Deuteronômio para Aurora. Deuteronômio? Eu falei, sim, é um livro que eu considero que o meu conhecimento ele é raso, e ele fala das promessas de Deus para o povo de Israel, ele fala de muitos conselhos de sabedoria. Eu vou ler. Aí Amanda mais pastoral, amor, vamos falar de Tiago, né? Que é mais prático para a Aurora, vai trabalhar essa ira que ela está tendo, que a Aurora ela fala assim, pai, eu estou brava, ela faz assim para a gente, ó, 3 aninhos, então vamos falar para ela sobre irar e não pecar, vamos conversar, e foi um momento muito legal, a gente falou, a Aurora perguntou, a Amandinha veio, trouxe, filha, quando a mamãe fala isso, a mamãe também está errada, eu ali pus meu coração também, eu falei, mas agora vamos ler Deuteronômio, comecei a ler, porque a compreensão, escuta o que eu vou te dizer, a compreensão da palavra, ela também é algo espiritual. Ali no ano de 2015, meus amigos, se eu fosse atribuir o motivo de estar acontecendo alguma coisa aqui como comunidade, sabe por quê? Ali em 2015, Deus gerou um despertamento no meu coração a respeito do conhecimento da palavra. Já disse aqui várias vezes, a Amanda ia dormir, a gente tinha acabado de casar, eu ficava na minha sala, sentadinho lá no chão, não tinha nem mesa naqueles dias, né, amor? Sentadinho lá no chão, chorando, ela ia dormir, eu ficava lá chorando, lendo minha Bíblia, riscando minha Bíblia. E olha que coisa interessante, às vezes eu estou pregando aqui para você, de repente dá um insight assim, ó, lá de 2015, eu consigo ter uma memória fotográfica de um texto que eu li lá, fazem 10 anos, e é como se eu tivesse uma memória fotográfica de um texto que eu li lá, eu lembro certinho assim, ó, até como estava a minha Bíblia, porque é espiritual, não é natural. Pode ser só intelectual? Pode, mas para quem pega a Bíblia com o coração, vai ser espiritual, amigos. O texto, para terminar, o texto de Salmo 119, verso 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os seus decretos. Com lábios tenho narrado todos os seus juízos da sua boca, mas me alegro com o caminho dos seus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Meditarei nos seus preceitos, e às suas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da sua palavra. Gente, precisa ser companheiro. Pastor, mas eu nunca fui alguém que fui estudioso. Irmãos, o problema é seu. Deus deixou uma Bíblia, Deus deixou literatura. Talvez você não vai ser a pessoa mais aplicada, tá bom, mas deixa eu te falar, por favor, crie uma cultura de leitura na sua casa. Isso vai dar vantagem para os seus filhos. Tenha livros espalhados na sua casa. Compre livros para os seus filhos. Ele vai estar achando que você só está querendo contar historinha. Você está treinando ele em algo. Então são 2 lugares que nós precisamos, bem simples. Viver debaixo da direção do Espírito Santo. É bem simples, gente. Não é fácil. E precisamos ter como companheiro a palavra. E quem diz: a tua palavra escondi guardada no meu coração, Deus, não quero pecar contra ti. Porque, irmãos, há uma ignorância muito grande. Eu não sei como, assim, ó. Na verdade eu sei como. Você vai pegar uma pessoa, ela é PhD, ela fez 500 especializações, ela estudou 15 anos, ela leu
se formou em direito, sabe todos os códigos, sabe tudo, mas ela é leiga quanto à palavra. Aí a gente vai reclamar dos pastores que roubam dinheiro. Ele só rouba porque há uma burrice bíblica. Aí a gente vai reclamar das igrejas que estão pregando uma mensagem coach. Só prega porque a gente não tem a palavra. Porque a nossa geração é uma geração que vai dar uma gulgada em tudo. Não sabe de contexto, não sabe de profundidade, não sabe de raiz. Não tem um coração aplicado a isso, irmãos. Você assistiu o livro de Eli? Quem assistiu o livro de Eli? Precisamos disso. Isso aqui mudou minha vida. Eu não sou uma pessoa que eu vim de uma baita estrutura familiar. Eu não tive uma baita estrutura familiar. Eu não sou uma pessoa que eu vim, sabe, de uma mentoria ministerial, de pessoas que me acompanharam. Mas na ausência disso tudo, esse livro foi suficiente. Esse livro faz isso com a gente. Ele cria realidades. E eu queria nesse momento poder orar com você. Enquanto eles vão se preparar, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Depois a gente vai entrar na dinâmica do batismo. Nós vamos orar, eles vão cantar aqui uma canção. Mas para que eu quero orar nessa noite? Hugo, qual que é o motivo da oração? Irmãos, o motivo da oração é pedir para que Jesus traga um fervor espiritual no nosso coração. Pedir para que Jesus traga sensibilidade, para que a gente viva de acordo com os anseios dele para a nossa própria vida, para que a gente volte, para que a gente recalcule a rota, para que a gente viva de uma maneira digna ao evangelho da cruz. Cruz, irmãos, cruz é loucura para os que não creem, mas é poder de Deus para todos aqueles que recebem Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus, eu quero orar aqui nessa noite, pedir para que o Senhor derrame graça sobre nós, Pai. Eu quero orar aqui nessa noite para que o Senhor libere do seu Espírito sobre nós. Nós não queremos viver de qualquer jeito, Pai. Eu oro para que nesse momento o Senhor comece a trazer conselhos de sabedoria, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor conduza os pais de família aqui nesse momento, em como tornar a cultura do lar uma cultura mais cristã. Eu peço para que o Senhor nesse momento venha conduzir, Pai, homens e mulheres aqui em como se portar.